Que a graça de Jesus possa estar com todos nós. Nós vamos falar sobre o que nós prometemos essa semana, sobre como as promessas de Deus, através de um processo, elas se transformam em bênçãos. As promessas de Deus, fica bem claro no Velho Testamento, elas são condicionais. Há pessoas que dizem, não, Deus prometeu, vai acontecer, você não precisa se preocupar, vai levando a sua vida aí do jeito que você quiser, que elas vão se cumprir. Não é isso que diz a palavra, e nós vamos ver isso hoje no vídeo. Então, falando em termos da natureza, porque a natureza criada por Deus e a Bíblia também, sendo a palavra de Deus, as duas formadas pela palavra de Deus, elas mostram o seguinte. Vamos falar da natureza. Você planta uma semente, depois de um tempo, ela vai crescendo, ela germina, e ela vai crescendo e se transforma num fruto. Então, existe um processo de cultivo. Aliás, esse foi o primeiro emprego que Deus deu ao homem. Adão tinha que cuidar do jardim do Éden, juntamente com Eva. Eles tinham que cuidar do jardim. Olha, eu dei o jardim para vocês, vocês vão cuidar. Eles não ficavam dormindo o dia inteiro, ou nadando no rio, com a água limpa, zero poluição no mundo, tudo era maravilhoso. Ah, estou com fome, vou comer uma fruta. Não, eles tinham um trabalho a fazer, que era cuidar do jardim. Então Adão aprendeu, e esse era o objetivo de Deus, ele aprendeu muitas lições a respeito do caráter de Deus, apenas observando a natureza, trabalhando com ela, pondo a mão na terra, nos frutos, nas folhas, vendo os animais, vendo a água, o sol, à noite, os astros. Então, cada dia o casal ali santo, ia aprendendo mais e mais de Deus, porque isso era benéfico para eles, para o crescimento mental, para o crescimento do caráter deles, para o crescimento como pessoa. Ok? Eu vou falar uma coisa aqui, bem rápida, talvez a gente possa trazer isso uma outra hora, de maneira mais profunda. Deus criou o homem, a palavra diz, um pouco inferior aos anjos. Mas esse era um objetivo apenas temporário. Com o tempo, com o passar dos anos, e aí não me pergunte quantos anos, porque eu não tenho essa resposta, ninguém tem, mas com o passar do tempo, o homem se tornaria superior aos anjos. E existem textos bíblicos que apoiam isso. Vou dar só um agora, porque não é o tema do vídeo. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala, ao que vencer, eu vou conceder que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Então veja, a nenhum dos anjos é dada essa promessa de poder se sentar no trono juntamente com Cristo. Somente ao ser humano vencedor, especialmente o ser humano da última geração, ele, da sétima igreja, vai se assentar com Cristo. Que sétima igreja? As igrejas do Apocalipse, que são 7. Ok? Vamos fechar o parênteses? Vamos voltar ao assunto? Então, as promessas de Deus, elas nos são dadas como sementes, e nós, se dermos o verdadeiro valor para elas, vamos cultivá-las diariamente. Primeiro eu vou começar falando da parábola que Jesus conta das sementes, né? Ele fala de 4 tipos de solos. A semente era a mesma. A semente, ele diz em Mateus 4, 23, se não me falha a memória, ele diz assim, a semente é a palavra. O texto não é exatamente isso, mas depois a gente procura.
Então ele fala assim, a semente é a palavra. Ele está ali explicando para os discípulos. Então, a semente era a mesma, só que existiam 4 tipos de solo, só um era fértil e dava frutos, os outros a semente morreu. Tá? Falando rapidamente, para ganharmos tempo em nosso vídeo, se você, ao contemplar ou ao receber a promessa de Deus, você ouve alguém falando para você, ou você lê na própria Bíblia uma promessa de Deus e você diz, eu me apego a essa promessa, eu desejo que isso aconteça na minha vida. Passado, sei lá, algumas horas, você começa a gastar tempo com a incredulidade, pensando em coisas negativas, pensando em coisas que não possibilitam a promessa de Deus de ser cumprida. Então você coloca os problemas da vida, as circunstâncias da vida, acima daquilo que Deus prometeu. Você não vê possibilidade da promessa de Deus se cumprir na sua vida, porque você fica olhando, você fica cultivando, presta bem atenção, vamos usar muito esse verbo, você fica cultivando a incredulidade. Um tempo atrás eu falei para uma pessoa sobre as promessas de Deus e como seria importante para essa pessoa gastar tempo com as promessas de Deus, acreditando, cultivando, investindo o pensamento nelas para que elas se cumprissem. Mas a pessoa não quis, ela ficou com a incredulidade e ela vai colher frutos da incredulidade, é claro. Quais são os frutos da incredulidade? O principal é o fracasso. No modo geral, estou falando material, a pessoa pode ser rica e fracassada, e existem muitas. Poderia citar, mas não vou por causa do nosso tempo e porque não vale a pena. Você provavelmente conhece pessoas ricas, até milionárias, aí, e são fracassadas. Bom, então, Jesus fala da incredulidade, Jesus fala quando a pessoa é perseguida, o fruto, a semente, melhor, pode ser sufocada e ela não vai crescer, morre. Quando a pessoa está sendo perseguida pela palavra de Deus, o que eu quero dizer com isso? Você se apega à promessa de Deus, você acredita no que ela diz, até que você encontre alguém que não concorda com você e que vai te perseguir e vai falar que você é um bobo, você é um trouxa de acreditar na promessa e coisas semelhantes. Você acaba se desanimando com toda essa perseguição e você deixa a promessa morrer. A semente morre como uma chama de fogo que é apagada e ela morre e você dificilmente volta a acreditar nessa promessa de novo. Então, um outro exemplo que Jesus diz que a semente morre é quando nós temos um amor enorme pelos prazeres do mundo. E os prazeres do mundo na balança pesam mais do que as promessas de Deus. Então a promessa morre. Não tem como você ficar com os dois lados. Tem muita gente querendo isso. Tem igrejas formadas assim. As pessoas querem ter os prazeres do mundo e querem ver cumpridas em suas vidas as promessas de Deus. Não há como. Há igrejas hoje, uma igreja moderna, hein? Alguns membros novos que estão se chegando a Cristo, eles usam maconha na recepção da igreja. E estão esperando, e é prometido a eles, que eles vão receber as promessas de Deus. Isso é um engano satânico. É um engano satânico. O amor de Deus é misturado com justiça. A palavra de Deus está em jogo. Se Deus diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, se a pessoa peca e não morre, então ele passa por mentiroso. Ele passa por mentiroso. E isso acontece não é só pelo poder de Deus, pela sabedoria, é porque Deus, Ele sabe que o pecado mata. O pecado
mata a pessoa. Né? Então, volto a falar, quando nós estamos cultivando as promessas de Deus, se nós permitirmos a incredulidade, a perseguição, os prazeres do mundo, que eles interfiram no nosso crescimento, a semente fica atrofiada, a promessa não atinge a sua maturidade e dessa forma a promessa nunca se transforma numa bênção. Ela morre antes de se transformar numa bênção. Consegue entender agora porque muita gente não é abençoada? Consegue entender isso? Muitas pessoas não são abençoadas porque elas rejeitam as promessas de Deus. Elas são incrédulas, elas têm medo da perseguição, elas amam mais os prazeres. Uma ou outra coisa, ou talvez todas essas coisas, acontecem numa pessoa só. É possível também. Mas aquele que consegue colocar a promessa de Deus, ele dá mais valor à promessa de Deus do que aos prazeres do mundo, do que a opinião da perseguição que vem das pessoas, do que da incredulidade. Ele prefere acreditar como uma criança, foi o que Jesus ensinou, ele prefere acreditar do que duvidar. Essa pessoa vai ver a promessa de Deus sendo cultivada dentro dela, a promessa de Deus crescendo diante dos olhos dela. E aí, finalmente, ela vai ver a bênção, o fruto pronto. E se você for atento, você não precisa esperar só o dia final, o dia que o fruto está pronto. Não. Se você for atento, você vai ver, aos poucos, o fruto se desenvolvendo. Você vai ver, a bênção não está pronta, mas eu estou vendo que está crescendo. Eu estou vendo o desenvolvimento da semente. Eu estou vendo que isso está indo bem, que está crescendo. Vai se transformar numa bênção. Vai se transformar num fruto abençoado por Deus. Então, se você aceitar esse desafio, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Uma outra coisa, está lá em Salmo 37, verso 4. Alegra-te no Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Isso é mais uma promessa de Deus. Deus promete. Alegra-te no Senhor. Tenha alegria em Deus. Tenha alegria nas coisas de Deus, porque quando isso acontecer com você, Deus vai fazer aquilo que o teu coração deseja. Está entendendo? Não é se. O Salmo não disse se. O Salmo disse que vai acontecer. Se você se alegrar no Senhor. Então, a gratidão, ela faz parte do cultivo da promessa. Gratidão. Lembra que falamos no último estudo? Se você der o verdadeiro valor à promessa de Deus, à palavra de Deus, você vai receber um prêmio por isso. Deus não precisa te premiar em nada. Deus não tem nenhuma dívida com você. Deus não tem nenhuma dívida comigo. Mas é um presente que Ele faz questão que todos nós tenhamos. Vários. Ele diz que se nós formos fiéis a Ele, nós não vamos ter nem onde guardar tantas bênçãos. Nem vamos ter onde guardar. Que nós possamos, então, se apegar a Deus, cultivar as promessas e então finalmente receber as bênçãos para a nossa alegria e para a honra e glória do nome de Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente alguma coisa que você precisa, alguma pergunta que precisa fazer que está dentro do contexto do nosso estudo, tá? Por favor, estudem por vocês mesmos. Às vezes eu vejo a pessoas que perguntam coisas que não querem estudar. A preguiça não é aprovada por Deus. Estudem, mas podem ficar livres para fazerem comentários, porque isso é bom para o YouTube. Ele quer ver vocês deixando seu like, ele quer ver você compartilhando, porque dessa forma esse vídeo
ele vai ser mostrado para mais pessoas, o nosso canal se fortalece, precisamos do apoio de todos, ok? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.